Como é bom estar mais um sábado aqui com vocês, conectadas neste programa de sábado à tarde, né, Verônica? Isso aí. Começando mais um Conectadas, eu convido a você a compartilhar esse link com suas amigas, seus amigos, seus familiares. Faz esse programa crescer muitíssimo. Coloca aqui, ó, o seu like, aqui, se inscreva no canal e fique conosco até o final, porque hoje o programa, o tema é Lutando pelos Sonhos. E vai estar conosco presente a psicóloga Laisa, conversando com a gente sobre sonhos, incentivando você aí a voltar a sonhar. Isso aí, muito importante. Fique conosco até o final que você vai gostar. Então vamos ao bate-papo com a Laisa. De volta ao nosso programa, hoje com o tema Lutando pelos Sonhos. Nós temos aqui a presença da psicóloga Laisa. A Laisa, ela é casada com o William. Ela é a mãe do Gustavo e do Guilherme. É também enfermeira, né, Laisa? Sim. E Laisa está aqui com a gente hoje para falar sobre sonhos. O que são sonhos, Laisa? Primeiramente, é um prazer. Agradeço a Rosane, a Verônica pelo convite. É um prazer muito grande, mais uma vez, estar aqui com vocês, compartilhando, né, desses assuntos que nos interessam muito. Rosane, sonhos são imagens causadas pelo nosso desejo. O Freud, né, que é um psicanalista, o pai da psicanálise, ele determina o desejo como um movimento que nós fazemos na busca de uma satisfação referente a que nós temos quando mamamos a primeira vez. O bebê, quando tem fome e ele mama a primeira vez, ele tem a sensação de satisfação. E o desejo é isso, né? É essa busca dessa satisfação. E o sonho está intimamente ligado ao desejo, né? Quando você sonha, você está em busca da satisfação de algum desejo. Por isso que cada pessoa tem um sonho. Eu tenho os meus sonhos, você que está aí do outro lado tem os seus sonhos, a Rosane, a Verônica, não é isso? Então é isso, o sonho é a busca da satisfação desse desejo. Olha, gente, hoje o programa vai estar bem quente, né? E eu convido vocês a compartilharem, convidarem as amigas de vocês para estarem assistindo com a gente, sim, a curtir o nosso programa, a comentar. Comenta aí sobre o seu sonho. Você tem um sonho? Comenta aí no chat, né? E nós agora vamos ouvir o sonho de uma mulher. Nós vamos ouvir a Maria Nilma, que conta o sonho dela em dirigir. Vamos ver se ela conseguiu ou não realizar esse sonho? Olá, eu sou Maria Nilma, sou membro da Primeira Igreja Batista em São Gonçalo. Venho aqui agora contar um testemunho para todas as irmãs e irmãos, né, que iam assistir esse vídeo. Eu tinha um sonho há muito tempo, né, mas só que fui deixando passar, mas aí chegou um tempo que eu tinha muita vontade de realizar esse desejo no meu coração. Aí entrei de aprender a dirigir. Aí entrei na autoescola, comecei todos os procedimentos, né? Aí o que aconteceu? Quando eu fui para a primeira prova, me deu um branco total. Eu esqueci como fazia, né? Entrar na baliza, que são 3 minutos, passou. Eu não passei porque me deu um branco, né? Aí o que acontece? Fui fazer outros treinos, né? Aí eu comecei a fazer os treinos, aí eu vi que estava pronta para fazer a prova. Aí foi o que acontece, fui para a segunda prova, eu perdi. Fiz mais uns treinos, aí eu marquei, né, a prova. Aí eu fui para a terceira prova. O que aconteceu? Eu perdi de novo. Eu passei, não sei o que acontecia. Eu sabia de tudo, mas me dava aquele nervoso por dentro, né? Aí paguei novos treinos, já sabendo de tudo, só que fui eu para a quarta prova. Aí quando fui na quarta prova, eu já estava até desanimando já, sabe, de fazer. Gente, eu sei fazer, eu sabia até ensinar, mas no dia da prova eu não passava. Quando eu fui para a quarta prova, aí aconteceu uma coisa, né, comigo, que eu pensei comigo assim, será que é da vontade de Deus eu fazer? Eu vou perguntar para Deus, né, por quê? Se Deus colocou esse sonho no meu coração, Ele vai realizar. Eu pensei comigo assim, né? Aí eu pensei de uma conversa que eu tive com a irmã minha, né, Silvana, minha irmã. Ela sempre falava para mim, Nilma, quando você fizer uma coisa assim, você achar difícil, ora a Deus, faz um jejum.
Aí eu pensei, nossa, fazer jejum, já acordo com muita vontade de tomar café pela manhã. Mas eu pensei, não custa nada, eu vou orar assim, vou fazer esse jejum e vou pedir a Deus. Se for da vontade dele, ele vai realizar, né, o meu sonho. Mas se não for, eu não vou passar na prova. Aí, né, na Bíblia até fala no Salmo 137, versículo 4, diz, né, deleita-te também no Senhor, que Ele concederá o desejo do teu coração. Aí eu peguei e falei assim, meu sonho tem que estar alinhado com a vontade de Deus. Aí eu comecei a fazer o jejum, né, 2 horas. Eu entrava em jejum às 0h da noite, quando acordava ficava assim 2 horas em jejum. Aí comecei a fazer o jejum e pedi a Deus, Senhor, faz a vontade do Senhor. Mas aí eu orava assim, Deus, limpa o caminho, né, da prova, que eu não encontro obstáculo nenhum, que seja só eu com o carro ali. Mas aí o que aconteceu? Quando faltava uma semana para eu fazer a 5ª prova, a moça lá da autoescola me ligou, Nilma, oi, tudo bem? Ela disse, olha, a sua prova está marcada para semana que vem, mas o carro que você ia fazer a prova, ele bateu. Aí, meu Deus, eu pensei, meu jejum vai prolongar mais. Então ela falou assim, olha, quer fazer no outro carro? Falei com ela, não, eu vou fazer nesse carro e vou esperar, ela vai demorar. Eu disse, tudo bem, não tem problema, eu espero. Ela tem que passar pela mecânica, coisa e tal, esperar o Detran liberar. Aí eu falei assim, não, vou esperar. Aí, enfim, né? Depois ela me liga, né? Passado um mês e pouco, ela me liga falando assim, o carro está pronto, já foi liberado, a sua prova foi marcada para dia 15/3/2018. Eu falei assim, tá bom. Aí eu fui fazer a prova. Quando foi a primeira vez que eu fui a pé até na área de exame, né? Quando eu cheguei lá, eu fui andando, fui orando, né? E quando eu cheguei lá na área de exame, eu vi, menina, um carro, né, da Enel, com os cones. Eu olhei e disse, meu Deus, um obstáculo. E sendo que um dia à noite também choveu, e tinha uma poça de lama lá, né? Aí eu falei assim, Senhor, seja feita a vontade do Senhor. Se for da vontade do Senhor, eu vou passar. Se não for, e se eu não passar, porque não é da vontade do Senhor. Eu falei, Senhor, é minha última prova. Aí tá bom, né? Eu fui, né? Vi as pessoas, até tinha pessoas que não reprovaram por causa desse obstáculo lá. Aí pegou, quando eu entrei no carro para fazer minha prova, né? Entrei no carro, tudo bem, ajeitei o volante, o banco. Aí eu saí, falei, Senhor, seja feita a tua vontade, vai ser minha última prova. Essa vai ser a resposta do Senhor na minha vida. Saí, né? Fui pro segundo. Quando ultrapassei esse carro da Enel, né, que estava lá na segunda parada obrigatória, aí a fiscal que estava atrás falou assim, olha, ela não deu certo, ela não olhou pro retrovisor. Aí o da frente falou assim, ela olhou sim. Aí tá bom, passei. Quando eu chego quase na última parada obrigatória, que era a terceira, outro carro, né, outro caminhão, era um caminhão com cone, tudo assim. Aí passei. Parei na terceira parada obrigatória. Quando eu cheguei para finalizar a prova, cheguei lá, falei assim, aí parei, estacionei o carro, né? Aí o examinador na frente falou assim para mim, pode finalizar a prova. Aí eu finalizei, ele disse, passou. Eu saí tão contente, mas tão contente. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando Deus realiza o nosso sonho, quando o nosso sonho está vinculado com a vontade de Deus, Ele vai realizar o nosso sonho. Então, eu quero dizer assim, que a gente, se tiver algum sonho, a gente pergunta para Deus, ora e pede para Deus. Se for da vontade dele, Ele vai realizar. E aqueles obstáculos, todo que eu encontrei pelo caminho, me serviu de experiência com o seguinte, que não é obstáculo nenhum que vai impedir a bênção do Senhor na nossa vida. Obstáculo nenhum impede. Então, que nós possamos aprender a confiar mais em Deus e pedir a Deus direção. Não olhe para obstáculos, não olhe para dificuldades. Creia somente em Deus que Ele vai realizar o desejo do seu coração, porque Ele realizou o meu e graças a Deus, com isso, vai fazer 3 anos que eu estou habilitada, né? E 5 anos que eu comecei o procedimento. E detalhe, a primeira prova que eu fiz, aí que depois eu cheguei em casa, eu fui pegar o papel para eu contar, né? A primeira prova foi no dia 15/3/2017. E a última prova
foi dia 15/3/2018. Quando eu cheguei, que eu fui contar, eu disse, gente, será quantas provas que eu fiz? Aí que eu fui ver que foi 5. Enfim, um ano certinho da primeira prova, horário e tudo. Então fica essa experiência para cada um de nós. Tem um sonho? Vai, realiza. Confia em Deus. Ora, tá difícil? Faz um jejum, entendeu? Pergunta a Deus. Mas primeiro tem que ser feita a vontade de Deus. Se não for a vontade de Deus, Deus não vai realizar. Então, mas se é, Deus tem sempre o melhor pra gente. Tem sempre o melhor pra gente, né? Porque a palavra de Deus tem sempre palavras de encorajamento. Porque Deus é fiel para realizar sonhos e desejos do nosso coração. Obrigada, minha líder Rosane, né, Ramos, da NCM, que me convidou para eu fazer esse testemunho para as irmãs que estão nos ouvindo hoje e que Deus esteja abençoando todos nós. Amém? Importante no sonho da Maria Nilma foi a perseverança dela, né? Nossa, que testemunho. Eu tenho certeza que é muito inspirador, que você com certeza inspirou muitas mulheres, Maria Nilma, porque uma habilitação, não sei se vocês concordam, para muitos pode parecer uma coisa tão simples, um sonho tão pequeno, né? Mas para ela foi uma realização. E coisa boa quando ela fala que o sonho dela, alinhado ao sonho de Deus, a coisa aconteceu. Né? E ela teve vários desafios. Ela passou por várias provas e parecia um fracasso. Porque eu imagino assim, reprovou, como ela se sentiu? Uma fracassada. Frustrada, né? Frustrada. Aí tentou de novo, outra frustração. Né? E tentou mais uma vez. Então ela foi muito persistente, né? Exatamente. E a palavra persistência é muito importante. Quando se tem um sonho, você tem que persistir. Muitas vezes, justamente quando a gente mais deseja algo, é que aquilo se apresenta com maior dificuldade pra gente. Já observaram? Mas é aí que a gente tem que persistir. E nisso aí a Maria Nilma deu aula, tá de parabéns. Laísa, muitas das vezes, não sei se você vai concordar comigo, o desistir é mais fácil. Sim. Dói menos, né? Sim. Do que você tá ali lutando, batalhando para conseguir alguma coisa, né? Sim. Ele é mais fácil no primeiro momento. Só que ele traz consigo uma conotação de frustração muito grande. E muitas vezes até culpa. Porque você depois consegue observar que você conseguiria alcançar aquele sonho. E você desistiu. Né? Existe até uma ilustração, não sei se vocês conhecem, de uma pessoa escavando uma terra e um grande diamante logo a seguir e a pessoa virando as costas. Então muitas vezes a gente está muito próximo de alcançar um sonho, de conquistar um objetivo e a gente desiste um pouco antes. Por isso a persistência é muito importante. Nesse caso de frustração é interessante porque muitas pessoas, mulheres que a gente está falando hoje, ela conta com o incentivador do seu sonho para que o sonho aconteça, né? Às vezes a gente aqui nos bastidores já estávamos comentando, né, Laísa? Que às vezes a gente coloca o nosso sonho na mão de uma pessoa para esperar daquela pessoa o mesmo entusiasmo de realizar. E quando a gente não é correspondido, a gente tende a dar um passo atrás. Sim. A tal frustração, né? E às vezes até culpar a pessoa. Isso. Né? E às vezes a gente ouve pessoas falando assim, eu queria tanto isso, eu queria tanto aquilo, mas eu não consegui porque ninguém me apoiou. Porém, a responsabilidade do meu sonho cabe a mim, a sua cabe a você. E assim, cada um de nós precisa buscar forças e meios de conquistá-lo. Então não existe sonho pequeno, sonho grande, sonho bobo, sonho... Às vezes é um sonho, né, que a gente acha que não vale a pena ou então que ninguém vai dar importância. O importante é eu valorizar o meu sonho. Exatamente. Agora essa questão, quando você fala aí que às vezes, eu não consegui porque fulano, ciclano não me apoiaram. Sim. Às vezes também não é uma forma de querer tirar a culpa de si mesmo, criar uma desculpa para si mesmo para não ter realizado aquele sonho, para não ter tentado, lutado, desistiu. Aí prefere, né, jogar, às vezes até inconsciente, não sei se isso é possível, inconscientemente acha um culpado daquilo. Essa é uma opção, Rosane, né? É a pessoa se defender, Né? ao dizer que aquele sonho realmente não aconteceu por causa da outra pessoa. Porém, muitas vezes essa pessoa não faz isso de forma voluntária, né? Isso aí é porque dentro de uma história de vida, algumas necessidades básicas dela não foram satisfeitas de forma
adequada ou a contento, somado ao temperamento dessa pessoa, e ela não conseguiu ali reunir forças suficientes para lutar por aquele sonho e acabou desistindo. Por isso é importante que, caso você, né, tenha dificuldade, perceba que tem desenvolvido esse comportamento de desistir várias vezes de sonhos e de objetivos, procurar inclusive ajuda, para que você fortaleça suas habilidades psicológicas para desenvolver e alcançar seus objetivos. Nós agora vamos ficar com a história de uma outra mulher que também teve um sonho e ela vai estar relatando pra gente como foi a conquista dela. Ela também é psicóloga, é a Raquel. Vamos ouvir a história da Raquel. Olá! Para quem não me conhece, eu sou Raquel Rangel, sou psicóloga, membro da PIB de Brasilândia, e a Rosane me chamou para bater um papo com vocês sobre sonhos. Então, eu tenho 36 anos, hoje eu sou formada em psicologia e estou atuando na área. Mas quando eu tinha 16 anos, eu tive uma depressão, né? Passei por um período bem complicado, já fazia parte da igreja, tive o apoio do pastor Dari, da tia Silvana, tive o apoio da minha família e comecei a fazer tratamento psicológico. Tive também muito apoio dos meus amigos. E assim, para quem já teve depressão sabe que você perde né, o sentido da vida, né? Você não consegue ver graça em muitas coisas. E a PIB foi bem marcante para mim nesse período porque eu tive muitas pessoas demonstrando carinho, amor, cuidado por mim. E eu conheci uma profissional que pôde me ajudar também nesse processo, né? E eu fazia terapia semanal, depois foi de 15 em 15 dias, eu fiquei num processo em torno de uns 8 meses. E eu tinha lá meus 16 anos, acho que eu já falei isso, mas estava iniciando o 2º grau, né? E eu, naquele momento ali, quando eu pude receber a ajuda dessa profissional, eu decidi que era o curso que eu queria cursar, que eu queria fazer psicologia, que eu queria ser esse agente de ajuda na vida das pessoas. Mas aí os anos foram se passando, eu precisei trabalhar, entrei para o comércio, fiquei em torno de uns 10 anos trabalhando no comércio, mas sempre com esse sonho, assim, essa vontade de estudar, mas sempre deixando para frente. Mas aí no último trabalho assim, que eu tive no comércio, eu tive a oportunidade de trabalhar menos horas, de ter uma disponibilidade de horário à noite. E em 2014, no início do ano, eu decidi que eu ia fazer a formação de psicologia. Fiz ali na Universo. Mas a minha intenção era começar em 2015, né? Processo e tal. Tem uma questão de documentação, você tem que fazer vestibular, enfim, eu tentei desconto, enfim. A minha intenção era iniciar em 2015, só que para minha surpresa as coisas foram acontecendo quando foi no 2º semestre de 2014, eu estava lá, estudando à noite, trabalhava, saía do trabalho e ia direto para a faculdade e fiquei nesse processo durante mais de 5 anos. Foi um período muito difícil, cansativo, mas eu também tive o suporte das pessoas, da minha família. O pastor Marcos foi uma pessoa assim, que foi fundamental, tanto ele quanto a minha tia, porque o pastor Marcos me buscava no ponto do ônibus tarde da noite, minha tia lá preparando tudo para mim, comida, roupa, tudo bem organizadinho, porque eu ficava pouco tempo em casa, chegava em casa para dormir. Então, assim, me formei perto da pandemia e bateu aquele frio na barriga, né? E agora? Como que eu vou começar a exercer a função nesse período? Tive a oportunidade de fazer atendimentos online, comecei fazendo atendimento gratuito para ajudar o pessoal na questão da pandemia mesmo.
Foram experiências maravilhosas. Eu faço parte desse projeto até hoje, é um projeto social. E surgiu uma nova oportunidade para mim, para trabalhar no comércio. E chegou a bater aquela vontadezinha de voltar, porque eu sabia que trabalhando numa empresa eu teria segurança, né? Salário mensal, teria uma estabilidade, enfim. Mas não passei mais de 5 anos da minha vida estudando para retroceder, né? Então, o que eu fiz? Eu decidi arriscar. Eu disse não para a empresa que me chamou, porque até haveria uma possibilidade de um crescimento lá, mas era uma coisa assim, muito distante. E então eu decidi arriscar. E no dia seguinte desse não que eu dei, eu recebi uma proposta de um conhecido para fazer uma parceria com ele de atendimento presencial e online, recebendo por isso. Comecei a atender, a recebendo aos poucos. Depois fui chamada para trabalhar numa clínica, depois mais outra. Hoje eu trabalho em 2 clínicas, uma em São Gonçalo, uma em Niterói. Iniciamos um projeto na nossa igreja e agora eu faço atendimento social também na igreja. Então, assim, eu posso dizer que não foi só uma realização financeira, porque hoje eu consigo pagar as minhas contas sendo psicóloga, e eu não achei de verdade que eu ia alcançar isso tão rápido, principalmente com a crise que a gente tem vivido, mas eu sou realizada principalmente pela mudança que eu vejo nas pessoas, pela cura, pela transformação. Eu vejo o maior prazer na minha vida hoje é fazer aquela pessoa sair melhor da sessão. E assim, eu tenho tido resultados ótimos. Até no atendimento à criança, que era uma coisa que antes para mim era uma resistência, né? Criança, você tem que ter uma dedicação, um jeito diferente de agir. Então, assim, hoje eu atendo criança, sempre gostei de atender adolescente, atendo adulto, atendo idoso. Ainda não tenho o meu nicho de atendimento, mas é uma coisa que a gente vai caminhando e vai se aprimorando. Mas eu posso dizer que hoje eu sou uma pessoa realizada. Hoje, Raquel, com 36 anos, tenho muitos sonhos, muitas coisas que eu quero alcançar, mas profissionalmente, como psicóloga, eu sou uma pessoa realizada. Eu realizei o meu sonho e vamos continuar aí, estudando mais, se aprimorando, para cada vez mais dar um bom resultado e atender as pessoas da melhor forma. Espero que vocês tenham gostado da minha história. Espero que seja uma inspiração para muitos aí que deixaram um certo sonho adormecido, porque vale a pena sonhar, vale a pena ficar com aquela sensaçãozinha e depois tomar a iniciativa de fazer. Então, se você tem um sonho profissional, corre atrás porque vale a pena. Ai, que bom, né? Que ela persistiu e ela conseguiu o que ela desejava, né? Que era a habilidade dela, aptidão, o dom, né? Pegar o dom dela e colocar na profissão. Sim, eu particularmente fico muito feliz em ouvir essa história da Raquel, que eu tive o prazer de participar, de certa forma. Nós chegamos a estudar algum tempo juntos na faculdade e é muito gostoso ver a Raquel dando esse testemunho, essa palavra, né? Falando dessa história dela, muito, muito edificante. E eu acho interessante também observar que o desejo da Raquel, ele veio também da experiência, da vivência que ela teve com alguma profissional psicóloga, né? Então, muito interessante quando você encontra com alguém que te inspira e que te mostra que vale a pena seguir aquele caminho. Essa psicóloga deve ter tido um papel muito importante na vida da Raquel, né? Com certeza. É muito comum a gente ver assim, a pessoa ser professor porque teve um professor lá no passado, né, que ela admirou muito e quis seguir os passos, né? A pessoa querer ser médico ou ser enfermeiro porque teve um profissional que cuidou. No caso da Raquel, foi
A psicóloga, né? É muito legal isso. Sim. Outro ponto alto dela foi que ela não desistiu mesmo, né? Como a Laísa já falou no começo, ela teve foram 20 anos depois, ela não Sim. teve a opção de trabalhar, ela precisava trabalhar, ela trabalhou num ramo que não era ainda que ela se identificava, ainda assim ela continuou sustentando dentro dela esse sonho e no tempo oportuno ela realizou. E às vezes é assim, né? Às vezes a gente se perde no meio do... A vida obriga a gente a tomar rumos diferentes, né? E aí, às vezes, a pessoa acha que não vai mais realizar aquele sonho porque já passou da idade, já Já passou... tem uma estabilidade financeira. Exatamente. E é isso que a gente está te encorajando nessa tarde. A você a voltar a sonhar, ver que é possível sim, não depende de ninguém, só de você e do Senhor Jesus Cristo, como um testemunho passado da Maria Nilma, que ela alinhou um sonho dela com o sonho de Deus e Deus realizou. E a gente quer te encorajar a voltar a sonhar. Isso aí. Eu queria falar outra coisa sobre a Raquel, que eu achei muito interessante, que foi também essa hora que você também percebe que você precisa apostar no seu sonho. Porque ela já tinha conquistado o sonho dela e, de repente, por questões financeiras, ela acabou quase aceitando um emprego fora da área, né? Que, de certa forma, ela iria abandonar o sonho dela, mas ela foi persistente e hoje ela está aí, uma psicóloga de sucesso, graças a Deus. Elaísa, é muito importante o profissional ter aquela habilidade, ter aquela vocação, trabalhar por vocação. A gente sabe que isso não é possível em muitos casos. Muitas pessoas precisam se formar na profissão, de repente, mais fácil, de acesso mais fácil, por uma situação financeira, né, pela situação econômica. Mas quando a gente vê aquele profissional que tem aquela vocação, não importa em que área, ele vai sempre ser um ótimo profissional. Como a vocação vai fazer a diferença na vida daquela pessoa, né? E no caso a Raquel, ela, eu tenho certeza, deve ser uma ótima psicóloga, porque realmente é vocacionada, né? A vocação não faz a diferença? Faz. Na verdade, hoje na psicologia nós não chamamos tanto a questão da vocação, né? Porque a vocação, da forma como nós aprendemos há muito tempo, ela te limita só àquela situação. Então, como você nasceu para aquilo e vai ter que ser só aquilo. E hoje o que nós vemos, né? Eu sou até um exemplo disso. Eu sou enfermeira e hoje eu sou psicóloga também. Então, você tem essa possibilidade de mudar. É outra coisa que eu quero reforçar em relação aos sonhos. Muitas vezes no início você não consegue ir direto ao seu objetivo maior. Mas se você for passo a passo, você pode alcançar aquele objetivo. E o que aconteceu com a Raquel também foi isso, né? E ela realmente tem um dom, né, de lidar, tem talentos, tem habilidades, né, que todos nós temos, né, que Deus nos deu, para lidar com algumas coisas ou com pessoas, para desenvolvermos técnicas, enfim. Cada um tem suas habilidades. E essas habilidades, sim, que precisam ser desenvolvidas e aplicadas onde nós estivermos. Isso aí. Nossa, conectadas hoje, dá vontade de ficar só ouvindo a Laísa falar, né? Porque para te encorajar a voltar a sonhar, para tomar posse do teu sonho que vai se realizar. A gente agora vai ficar com o quadro Conectadas com a Arte, né? Com a Lígia e com a Tati. E aí você também vai ver um ponto que depois a gente vai voltar e falar com você. Fique ligadinho. Oi, Tati. Oi, tudo bem? Tava uma benção, né? Estava sim. Tô vindo aqui com essas coisas, porque pra casa, aí bom te encontrar aqui nessa banca das coisas. Verdade. Aí eu vou ter discipulado agora, por isso que eu vim correndo pra cá. Oi, que benção. Tô sabendo que você tá desempregada, tá procurando emprego, né? Estou assim. Eu tô à procura sim, mas eu também penso assim em montar algo próprio, né? Pra eu não trabalhar mais pra ninguém, só pra eu vender, ter mais tempo. Esse é o sonho de toda pessoa. Mas o que você gostaria de fazer? Então, eu andei fazendo umas pesquisas, eu queria muito aprender a fazer crochê. Crochê? É. Nossa, mas crochê é uma coisa tão ultrapassada, pelo menos eu acho, né? E assim, Tati, você já não é mais uma mocinha para aprender essas coisas tão complicadas. Acho que na nossa idade é enfermagem, é faxina, é balcão de loja. Eu respeito a sua opinião.
Mas eu tenho esse sonho e eu tenho esse objetivo a alcançar. Quem sabe eu consiga, né? Não tô te chamando de velha, não é isso? Porque não somos. Imagina. Eu acho que o crochê é um treco complicado pra caramba, pegar aquelas... E acho que as pessoas não valorizam muito, né? Eu não consegui fazer um pontinho ainda, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir. Deus vai me ajudar. Isso certo, confia no Senhor. Vou estar orando por você, mas se aparecer alguma coisa, eu também te falo, tá? Com certeza, pode sim falar. Tá, eu vou lá, ó. Bom Tchau, celular, tá? Deus. Abre minha mente, Senhor, me ensina o caminho. Por favor, Senhor. Eu preciso, Pai. Essa oração que eu te faço em nome do seu Filho amado Jesus. Ai, não é assim, como é que é mesmo? Ai, meu dedo não fica no lugar. Eu acho que eu nunca vou aprender isso. Ai, como é que segura a agulha? Ai, que nervoso, não quero mais fazer nada. Mente, Senhor, eu preciso aprender a fazer crochê, Pai, eu preciso. Por favor, Senhor, me dê a direção. Essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Gente, eu tô conseguindo, ai, Senhor. Que bênção, meu Pai, eu consegui fazer os pontos, olha, que satisfatório isso, ai meu Deus, como é bom, olha, pontinho alto, meu Deus, glória a Deus, Senhor, toda honra seja dada a Ti, meu Pai, o Senhor que abriu minha mente para eu poder conseguir, ai Senhor, eu consegui, a solinha do sapatinho, ai, que legal, meu Deus, muito obrigada. Tati, que conseguiu! E aí, Menina, você foi fazer aquele serviço que eu arrumei pra você? Então, infelizmente não consegui, né? Eu liguei pra pessoa, falei que não poderia, porque eu estou com muita encomenda de crochê que eu aprendi a fazer. Inclusive, eu fiz esse sapatinho. Olha os sapatinhos que eu estou fazendo. São uma graça. Olha que bonitinho! Lindos, né? Então, eu aprendi com a glória de Deus, toda a honra para Ele, é claro. Que mulher sem fé que eu fui, né? Que coisa horrível! Imagina! A gente... Deus é tão bom! Eu tô tão orgulhosa de você, minha Muito amiga. obrigada. Queria poder te abraçar, mas... Eu sei que você orou por mim, eu tenho certeza. Sim, eu orei. Com certeza eu orei. É tão bom saber que a gente pode conquistar nossos sonhos. E obrigada por me permitir participar dele. Que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigada. Divertido, mas real, né? É muito real. Muitas vezes as pessoas desencorajam a outra, né? Com palavras de não incentivo. Exato. Diz que não é capaz, que não é o que convém, né? No mercado de trabalho. Quem vai crochetar hoje, quem vai ganhar dinheiro crochetando? E ela conseguiu provar que era um sonho dela e que ela tá feliz com isso. Sim. Acontece muito isso, Lázaro? Demais, acontece demais. E vem a calhar com o que eu já tinha falado antes. Né, que o seu sonho não está na mão do outro. Né? O outro jamais vai conseguir sentir ou entender o seu desejo. O seu desejo é particular. Então, cada um precisa saber o que quer fazer e como vai fazer. Exato. Mas ali a gente viu até uma questão de desmerecimento do sonho da outra pessoa. Como tipo assim, isso não serve, isso não vai te levar a lugar nenhum. Não tá mais na moda, né? Isso é jogar um balde d'água fria, né? É, isso aí, serve pra você também, gente. Se você não vai incentivar ninguém a sonhar, se você não vai ajudar ninguém a chegar a algum lugar, pelo menos não joga um balde d'água, né? Sim, e em relação à opinião dos outros, a palavra de Deus diz que nós precisamos seguir conselhos, né? Na multidão de conselhos, a sabedoria. No entanto, a palavra de Deus diz também que a responsabilidade é pessoal. Então, cada pessoa tem a responsabilidade com aquilo que decide, com aquilo que escolhe para si. E, por isso, nós precisamos desenvolver uma habilidade psicológica muito importante, que é a imunidade social. Quando você decide algo para si e você sabe que aquilo não vai afetar o outro negativamente,
você precisa persistir e não se deixar levar pela opinião dos outros. Mas é difícil, né, Laísa? É difícil. A opinião dos outros, de certa forma, pesa muito, né? Parece que pesa mais ainda do que o seu próprio sonho. Sim, mas você precisa lutar contra isso. E, inclusive, fazer seleção das pessoas que estão te apoiando para as que não estão. Porque senão você não vai conseguir alcançar. De repente, vale a pena se distanciar um pouquinho dessas pessoas que te colocam para baixo, né? Tanto se distanciar quanto deixar de ouvir com tanta valorização. Deixar a pessoa falar, porém entender que o que mais importante é o que você pensa. Ah, legal. Nós vamos agora ouvir mais uma história. Essa história também é muito bonita, de uma menina. Ela tinha um sonho de cursar uma faculdade federal. E ela teve que batalhar muito. Vamos assistir? Olá, meu nome é Milena Siqueira, eu tenho 23 anos, sou graduanda de Biomedicina na Universidade Federal Fluminense, estou no processo de conclusão de curso e hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre a minha experiência de aprovação no vestibular. Eu acho que primeiro de tudo é importante entender o contexto em que eu estava inserida. Eu vim de uma família com poucos recursos, então eu sempre estudei em colégio público. Na minha família também ninguém tem inscrição de grau superior. E mesmo assim eu sempre quis realizar esse sonho da graduação e eu queria muito que fosse numa universidade federal, sobretudo lá na UF, pois o meu curso lá era e ainda é a melhor biomedicina do Rio de Janeiro. E assim eu corri atrás, né? No segundo ano do ensino médio foi quando eu prestei a primeira vez o Enem e foi quando eu tive o choque de realidade do quão difícil seria realizar esse sonho. Eu já tinha ideia que seria difícil, mas quando eu fiz a prova eu tive a realidade, né? A experiência de experimentar o quão difícil ia ser mesmo. Eu venho de um colégio com uma defasagem de ensino muito grande, faltavam muitos professores, sobretudo nas matérias que contavam mais para mim no vestibular. E aí no segundo ano eu fiz a prova para ter experiência, fiquei com muito medo. No terceiro ano então eu procurei fazer um curso pré-vestibular. Na época eu não consegui, meus pais não conseguiram, né, pagar um curso presencial para mim, daí eu fiz um online. Tentei estudar sozinha mesmo, mas não deu certo. No terceiro ano, junto com isso, o meu colégio ainda pegou fogo, o ensino que já era ruim ficou pior ainda. A gente ficou muito tempo sem aula, foi realocado para um outro colégio. Enfim, eu prestei vestibular e não passei. Daí foi um tempo, é um período muito difícil, né, que a gente fica muito triste, a gente fica no limbo, pois é só mais um estudante que se formou e está tentando uma vaga na universidade, né. Daí eu fui atrás de um pré-vestibular, conversei o quanto eu tinha a disponibilidade de pagar, o quanto era o meu sonho estudar ali, consegui uma bolsa. Na época eu estudava no período da tarde, porque era mais barato. E no segundo dia de aula, no curso, eu fui na coordenação, pedi uma informação sobre algo que não tinha nada a ver com mensalidade ou turnos, né? E lá eu falei que eu já tinha terminado o ensino médio, aleatoriamente na conversa, e o coordenador me perguntou por que eu não fazia, então, o curso na parte da manhã, já que seria ensino integral. E como eu já tinha terminado o ensino médio, eu poderia fazer, né? Aí eu falei que não fazia porque era mais caro. E aí ele falou, não, vem pra amanhã, trocou o meu turno na hora, que você vai ficar pagando a mesma mensalidade, não tem problema, o importante é realizar o seu sonho. E ali eu já vi a mão de Deus agindo muito sobre mim, porque eu ia estudar no ensino integral, pagando o mesmo valor do ensino da tarde, sabe? Um curso que era muito bom. E eu já tinha conseguido uma bolsa, então já era muito, sabe? Enfim, e eu agarrei de todas as formas essa oportunidade que a vida estava me dando. Estudei muito, eu estudava de segunda a segunda. Eu moro em Itaboraí, né? O curso era na Trindade, então eu acordava bem cedo, ia com meu pai de carona até o viaduto do Alcântara. Dali eu ia andando até a Trindade para economizar passagem, né? Chegava mais cedo no curso, antes de abrir ainda, por sair mais cedo. Esperava o curso abrir. Quando ele abria, eu entrava e estudava de manhã até de noite. Ainda saía de lá e ia para a Faculdade Universo, que é ali perto, na Trindade, né? E estudar,
porque eu sabia que se eu viesse para casa eu ia querer dormir, eu estava muito cansada, mas eu precisava estudar mais um pouco. Daí eu ficava na biblioteca da universidade, da Universo ali, né? Estudava muito, muito, muito ainda, ia para casa, descansava e no outro dia acordava cedo. E assim foi um ano de abdicar de muitas coisas. Eu me dediquei inteiramente aos estudos, estudava muito, mas deu certo. No final do ano eu prestei vestibular pro Enem, passei, tô lá na faculdade, vão fazer 5 anos agora no fim do ano. No final do ano eu defendo meu TCC, já era para eu ter me formado, né? Eu vou me formar com um pouco de atraso por causa da pandemia, mas me graduo no final do ano. Atualmente também faço parte de um laboratório de diagnóstico virológico lá da UF, trabalho com HPV, sou bolsista do governo de iniciação científica, depois desenvolvo uma pesquisa lá com o papilomavírus humanos, e aí eu desenvolvi esse projeto, mandei, né, para o CNPq, que é o órgão que financia a ciência no Brasil, junto com o meu histórico escolar, com o meu currículo, foi aprovado e eu consegui essa bolsa, que também foi outro sonho inalcançável, assim, aos meus olhos, né? Mas enfim, tô lá, pretendo agora, né, ao me graduar no começo do ano, prestar a seleção de mestrado. Eu quero muito seguir carreira acadêmica, quero muito seguir essa área da pesquisa científica, ser virologista, continuar estudando os vírus, que eu tanto amo. E essa é a minha história e é o recado que eu deixo para todos os jovens que estão nessa fase de tentar entrar. Por mais impossível que pareça, confie, sabe? Porque é possível. Acredite nos estudos, sabe? Eu sei quanto é difícil ser estudante no Brasil, a gente não é valorizado de nenhuma forma. A gente só estuda, né? Então é muito difícil ter que abdicar, né? E a gente que é pobre, o estudo é uma revolução mesmo. Estudar integral é muito difícil, você não pode trabalhar, tem que depender dos seus pais, não pode ter sua independência. Mas é um processo, né, que a gente tem que abdicar, mas que vale muito a pena. Vai valer muito a pena, já tá valendo muito a pena. Eu acredito no poder da educação, no poder do estudo. Então, para você que tá nesse caminho, não desiste, persevere. E para os pais que têm jovens em casa tentando, acredite nos seus filhos e sejam esse canal, sabe? Essa rede de apoio, que graças a Deus eu tive dentro da minha casa e só por causa deles eu consegui. E eu espero que todos possam ter também essa oportunidade. Não que tenha sido fácil para os meus pais também me apoiarem, eu sei o quão difícil foi para eles também ter que investir em mim e tirar de onde não tinha para investir, mas vale a pena. E família é isso, né, gente? Então é isso, eu espero ter ajudado alguém com o meu relato, com o meu testemunho. E obrigada pela oportunidade de falar aqui. Ai, Milena, que história linda. Milena sabe que eu sou sua fã. Eu acompanhei essa história, a luta dela para conseguir essa vaga na UF. E a gente falou da Milena, mas tem tantos jovens, né, que passam por isso. Sim, né, Laísa? muitos. Esse momento em que eles terminam o ensino médio e vão em busca do sonho da faculdade é complicado, né? Sim, é uma transição, né? E toda transição, ela exige da pessoa um esforço muito grande, né? E muitas vezes, após um esforço muito grande, algumas pessoas, quando não obtêm o resultado que desejava, elas entram num processo inverso ao anterior, que é um processo de depressão, né? de cansaço, de fadiga. E é muito importante, quem está ao redor dessas pessoas adolescentes, a gente vê, como você bem falou, Rosane, que a competição está cada vez maior, né? As exigências são muito grandes e muitas vezes o jovem não tem estrutura emocional nem psíquica para suportar tanta pressão, né? Então eu fico muito feliz de ver o caso da Milena, de como ela conseguiu, com tanto esforço, tanto sacrifício,
alcançar, né? Está alcançando os objetivos dela. Fico muito feliz por você, Milena, e sei que muitos outros jovens como ela também têm conseguido. Mas eu quero falar também sobre alguns que não conseguem. Preocupa, né? Preocupam. E muitas vezes estão indo para os consultórios psicológicos atrás de terapia para saírem de processos de depressão. E às vezes até fazendo acompanhamento psiquiátrico. Por quê? O esforço foi muito grande. E como não obteve aquela resposta desejada ainda, e é isso que eu quero enfatizar, talvez não tenha chegado a hora. E aí eu quero retomar a história da Maria Nilma, que tentou 5 vezes e conseguiu. Ela teve que se esforçar 5 vezes, ela teve que se submeter àquilo ali 5 vezes para conseguir. E talvez você ainda não tenha conseguido, mas você ainda pode conseguir alcançar o seu objetivo. A Maria Nilma, né, já é uma adulta e ela, de certa forma, ficou frustrada, mas ela tem uma maturidade para lidar com a frustração. Sim. Mas quando acontece isso com um jovem, que na verdade a gente chama de jovem, de 18, 19, a gente sabe que ele ainda não é realmente um jovem, né, na sua maturidade, e a sensação que ele sente de derrota, de que ele não é capaz, e muitas das vezes vem aquela turminha toda sendo aprovada e ele não. Ele vê os colegas entrando para uma faculdade e ele não. Então é uma frustração muito grande, sem contar a pressão que muitos sofrem da família. Era isso porque que eu os ia pais falar. falam assim, pensam, né? Não passou porque não estudou. Exato. E na cabecinha do reprovado, né? Ano que vem eu vou me matricular de novo num cursinho, vou passar por mais um ano fazendo um pré e talvez no final do ano eu consiga ou não. É complicado, né? Muito complicado, Rosane. Que inclusive fazer uma relativa correção. Na verdade, não é que a pessoa não foi aprovada. Ela não atingiu a pontuação necessária. Claramente é reprovação que vem, né? Sim, mas eu quero reforçar que você que se sentiu reprovado, entenda que você não é esse resultado. Você é muito mais do que isso. Exatamente. Você é uma pessoa que tem muito valor, tem muitos dons, tem muitos talentos e você pode alcançar os seus sonhos sim. Não é essa nota que vai te representar. Laísa, tem muitas mulheres, né? A maioria, tem homens e muitas mulheres nos assistindo. Seria muito importante que mães, tias, avós tentassem mostrar isso para o adolescente que se achou reprovado. Sim, né? A rede de apoio sempre é algo muito importante. Em tudo que eu falo, na maioria dos assuntos, eu procuro reforçar a necessidade de rede de apoio. Um jovem que está nesse processo de maturação ainda, né, já tem a idade de 18, 19 anos, então muitas vezes tem algumas exigências da sociedade, da própria família e dele também, sobre ele, mas precisa entender que ninguém vive sozinho. Nós somos seres humanos e o ser humano é o único ser, o único animal que não consegue viver sozinho. Então, não hesite em aceitar apoio de alguém. E você que é pai, mãe, tio, irmão mais velho ou algum amigo que percebe que tem alguém perto de você que está passando por essa situação, ofereça sua ajuda, compreenda, aceite que aquele resultado não é o que representa aquela pessoa. Seja um incentivador, né? Isso. Nós temos que lembrar também que Deus, Ele tem planos muito mais altos que os nossos, mais perfeitos. E muitas das vezes a gente pensa que está realizando um sonho, mas se o nosso sonho não estiver alinhado com os planos do Senhor, os nossos sonhos podem acabar sendo fracassados. Verdade. A mente humana, ela tem uma capacidade de ir muito longe. Então, de repente, o nosso sonho está muito fora daquilo que Deus quer pra gente. E Deus sabe de todas as coisas, e Ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você, né? O que é melhor para cada um de nós. Então, que nós possamos estar nos alinhando aí com os sonhos, os planos de Deus para as nossas vidas. Amém. Vamos ficar então com a Conectadas com o Pai? A paz do Senhor
Jesus, para vocês que estão conectadas conosco. Nosso tema de hoje, lutando pelos sonhos. Gente, que programa legal, né? Ver sonhos ser realizados é muito bom. E eu queria hoje, de uma forma um pouquinho diferente, ler com vocês uns versículos, mas hoje eu vou ler pausadamente, entre um e outro eu vou fazer um comentário, que vai estar lá no livro de 1 Samuel, a partir do capítulo 1. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Tinha ele 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o da outra era Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não os tinha. Então a gente começa a ver a história de um casamento, né? 2 esposas, o marido, Eucana. Penina tinha filhos, Ana não tinha. Então Ana era estéril, ela não tinha filhos porque ela era estéril. Aí vamos continuando aqui, versículo 4 e 5. No dia em que Eucana sacrificava, dava parte do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava ainda mais, e que o Senhor tivesse impedido de ter filhos. Então, a gente vê aqui que ele dava parte para Penina, né, parte dela, dos filhos dela, mas para Ana ele dava uma porção dupla. E esse motivo dele dar porção dupla para Ana era porque ele a amava. Então, Penina deu filhos a ele, mas a mulher que ele amava era Ana. Continuando no versículo 6, a sua rival, no caso está falando aqui da Penina, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor havia lhe impedido de ter filhos. Aí começa aqui, gente, a ver o que está acontecendo. O sonho de Ana era ser mãe. Nós estamos falando de sonhos, então vamos falar aqui do sonho de Ana. Ana queria ser mãe, mas ela era estéril. Então, aos olhos dos homens, Ana queria algo impossível. Há tantos anos já, casada e ainda não havia tido filhos. Penina já tinha vários filhos e ela nenhum. E aí entra Penina na história para quê? Para tentar fazer Ana o quê? Desistir do sonho dela. Penina irritava. Gente, você imagina a mulher ficar... Eu imagino Penina jogando na cara. Você não tem filhos, eu tenho. Eu dei filhos para Eucana, você não deu. E isso frustrava a Ana, né? Porque ela sabia que ela não ia conseguir ter filhos. Mas ainda assim, Ana clamava a Deus. Ana pedia a Deus para que lhe desse filhos. Continuando aqui. Versículo 8. Então, Eucana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está triste o seu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Aí agora já entra Eucana tentando parar com esse sonho de Ana. Mas aí nós temos uma diferença entre Penina e entre Eucana, assim como também acontece na nossa vida. Penina queria impedir o sonho de Ana realmente para vê-la sofrer, por não querer que ela conseguisse ter filhos. Ela queria ser a única que tinha os filhos de Eucana. Então ela era má, ela fazia isso na maldade mesmo. Já Eucana, de uma certa forma, ele também queria parar aquele sonho de Ana, mas no caso ele a amava e ele ficava triste. Ele pergunta aqui: por que te abate sua alma? Por que choras? Não come. Ana sofria tanto por não ter filhos, e Penina lá espezinhando ela ficava sem comer, ela chorava e não comia. Então Eucana, vendo que ela não ia ter filhos mesmo, e ele o amava, independente dela ter filhos ou não, ele queria que ela desistisse disso também, vendo que ela era improdutiva, ela não iria ter filhos mesmo. Então ele queria parar o sonho dela para parar de vê-la sofrer. E isso às vezes acontece na nossa vida. Às vezes a gente tem um sonho. Vamos supor, vamos dar 2 exemplos. 2 exemplos num só. Uma pessoa querendo fazer uma faculdade. A pessoa já tem uma certa idade. E aí vem aquela pessoa invejosa que já tem uma faculdade e fala assim: desiste disso, você já está muito velha. Está na idade mais para estudar, não. Faz faculdade, mas não. Essa pessoa é a invejosa, que não quer que ela alcance o sonho. Ela já tem o sonho dela, ela tem a faculdade, mas ela não quer que o próximo tenha o sonho. Isso não é uma pessoa boa, ela está fazendo mesmo para derrubar o sonho da pessoa. Agora também a gente às vezes vê assim: poxa, uma outra pessoa que vem e fala assim: poxa, olha só, seu marido já
já é bem empregado, já está estabilizado, você não precisa estar passando por tudo isso, essa luta toda para fazer uma faculdade. Deixa para lá, né? Vive sua vida em casa, cuida dos filhos, mas tem que ver que o sonho daquela pessoa era o quê? Se realizar profissionalmente, era um sonho. Então a gente vê dois casos, uma pessoa querendo que parasse por mal e a outra querendo por ver o sofrimento da outra. Aí a gente continua aqui, ó, do versículo 10 ao 14. Ela, então, com amargura na alma, orou ao Senhor e chorou muito. Nesse momento aqui, ela havia ido ao templo, tá, gente? Ela foi pro templo. E aí ela orou com amargura na alma e chorou muito. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, e da tua serva não se esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela em orar perante o Senhor, Eli, que era o sacerdote, prestou atenção à sua boca. Ana só falava no coração, e os seus lábios se moviam, mas não se ouvia sua voz. Eli a teve por embriagada, e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te do vinho. Aí entra uma terceira fase da história aqui de Ana, onde ela vai começar a mudar. Ela foi para um templo, ela recorreu a quem? A Deus, a pessoa certa, né? Ela recorreu a Deus e foi lá e falou: Senhor, se me deres um filho, eu o consagrarei a ti, eu darei para ti. E ali se derramando, chorando, aqui diz que ela chorava e ela mexia os lábios, mas a voz não saía, porque ela orava com o coração. Mas Eli, de longe, vendo aquilo, Eli falou o quê? Tá bêbada. E foi lá nela e falou: você está embriagada. Aí o que a Ana poderia ter feito aqui nesse momento? E foi onde aconteceu a grande diferença, onde tudo começou a mudar na vida de Ana. Ana poderia simplesmente, depois de ouvir isso, né? Você está embriagada, aparta-te de ti o vinho. Ela poderia ter se levantado dali, mais triste ainda, ficado e ter ido embora. Ela poderia ter feito isso e desistido realmente de uma vez do sonho dela. Era Penina falando, era Eucana dizendo que ele era suficiente, e agora o próprio sacerdote falando que ela estava bêbada. E o livro de Samuel poderia terminar no capítulo 1. E Ana desistiu do seu sonho, fim. E nós não teríamos o Samuel para contar a história linda dele. Mas não foi isso que Ana fez. Aí a gente vê aqui no capítulo 15 e 16. Ana, porém, respondeu. Ana não foi embora, gente. Ela ficou e ela respondeu para o sacerdote: não, senhor meu, não sou uma mulher... Não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho e nem bebida forte, mas estava derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas a sua serva por filha de Belial. Da multidão dos meus cuidados e do desgosto tenho falado até agora. Ela se explica. Ela chega perante o sacerdote e fala: não, eu não bebi nada. Estou me derramando perante o Senhor. E aí tudo começa a mudar na vida de Ana, porque olha a resposta de Eli para ela. Respondeu-lhe então Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha graça tua serva aos teus olhos. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não estava mais triste. Gente, olha a diferença que faz ter uma conversa com a pessoa certa. No início parecia que Samuel tinha sido ríspido, mas é porque ele não estava entendendo o que estava acontecendo. No momento que ela se explicou, ele liberou uma bênção sobre a vida dela e falou: vai-te em paz e que Deus conceda o pedido do teu coração. E aí ela sai do templo com um semblante diferente. Aquele que havia entrado triste dentro do templo, chorando, com a alma amargurada, agora ela sai de lá com a cabeça erguida, com um semblante já diferente. E o que disse que ela fez aqui? Ela comeu. Ela saiu do templo, comeu e seu semblante já não era mais triste. Fez toda a diferença falar com Deus, e ela saiu dali confiante de que o pedido dela, a petição dela seria lembrada por Deus. E saindo dali, agora no 19:20, eles estavam no templo, né? Como eu falei. Eles levantaram-se de madrugada, adoraram perante ao Senhor e então voltaram para casa, em Ramá. Eucana
teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Passado algum tempo, Ana engravidou e deu à luz a um filho. Chamou Samuel, dizendo: tenho pedido ao Senhor. Gente, Ana alcançou a bênção que ela tanto pediu a Deus. Ela não desistiu, ela insistiu. Naquele momento que ela estava no templo, e no primeiro momento o Eli falou aquilo para ela, era bem na hora que ela estava a um passo de realizar o sonho dela, de sair dali com o coração na certeza de que ela conseguiria. E que bom que ela não desistiu. E isso muitas vezes acontece com a gente. Às vezes a gente está a um passo de alcançar o nosso sonho e a gente vai desmorona e desiste daquilo que a gente tanto lutou por tanto tempo, e às vezes por causa de pessoas falando. Então, você tem um sonho? Prossiga nesse sonho. Não desista, porque às vezes você está perto. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Às vezes a gente acha que está demorando, mas Deus dá a gente na hora certa. Ele não se atrasa, pode ter certeza disso. Ele não se atrasa e Ele te ouve. Ele te ouve, com certeza. E no finalzinho aí, gente, eu vou só resumir aqui para não ter que ler tudo. Samuel nasceu e Ana amamentou ele até o desmame. Quando ele desmamou, ainda bem pequeno, né? O que Ana fez? Pegou Samuel e levou ao templo para Eli. E ali deixou Eli aos cuidados, né, do Samuel. Samuel ficou com Eli, que foi criado por Eli, e foi sacerdote do Senhor, conforme Ana havia prometido, que todos os dias do filho dela seriam para o Senhor. E aí temos a grande história de Samuel, que foi profeta, que foi sacerdote e foi o último juiz de Israel. E se Ana não tivesse perseverado no sonho dela, não existiria Samuel, não é mesmo? E aí no último versículo diz assim: pelo que também agora eu o entrego ao Senhor, por todos os dias da vida pertencerá ao Senhor. E adoraram ali a Deus. Então essa foi a história de Ana, e eu desejo que a sua vida não seja apenas de um capítulo encerrado por você. Eu peço que você dê a oportunidade de Deus escrever um livro enorme, cheio de bênçãos e vitórias na sua vida, tá bom? Vamos nos conectar com o Pai? Senhor nosso Deus, Pai querido que estás no céu, te agradecemos, ó Deus, pela vida, Pai. E queremos nesse momento, Senhor, entregar os nossos sonhos, ó Deus, nas suas mãos. Que possamos ser persistentes, ó Deus, que possamos perseverar em oração, ó Pai, que possamos entregar os nossos sonhos, os sonhos do nosso coração ao Teu querer, Senhor. Que o nosso sonho esteja alinhado com a Tua vontade, Pai. E se por acaso, Senhor, o nosso sonho não for o Seu querer na nossa vida, tira, Pai, do nosso coração. Esteja conosco, Pai. Em nome de Jesus que eu lhe oro. Amém. Amém, Márcia. Gente, que pena. Já está terminando o nosso programa. Antes eu quero agradecer a Maria Nilma, a Raquel, a Milena. Muito obrigada pela coragem de vocês, né, de gravarem a história de vocês. Foi muito importante pra gente, então eu agradeço de todo o coração. E é claro que eu vou agradecer a Laísa, que esteve aqui com a gente. Muito obrigada, Laísa. Foi uma tarde muito boa. Eu tenho certeza que o público também gostou muito. Tá? Eu é que agradeço, né? Eu ficaria aqui muitas horas com vocês ainda. É um prazer estar aqui. Quero agradecer essa oportunidade e quero deixar uma palavra. Se você em algum momento deixou de sonhar, se em algum momento os seus sonhos se tornaram algo impossível ao seu ver, volte a sonhar, acredite. Se você não conseguiu ainda, você pode conseguir. Talvez você não queira mais aquele sonho, mas talvez você tenha outro sonho. E vale a pena você insistir e sonhar. Caso você tenha sonhado e tenha se frustrado por não ter conseguido, e isso de certa forma afetou a sua autoestima, a forma como você se vê, e de repente você pensa, eu nem me conheço mais. Às vezes isso acontece. Eu nem sei mais quem eu sou, Laísa. Procure ajuda profissional. Existem muitos profissionais que podem te ajudar a se autoconhecer,
a levantar sua autoestima e voltar a sonhar. Obrigada a vocês, viu? Isso aí, ótimas dicas. Eu espero que o programa hoje tenha te ajudado bastante. Né? Eu tô aqui amando também, porque a gente traz a memória, né? Aquilo que nos dá esperança, começa a trazer aqueles sonhos que por algum motivo se perderam. E hoje esse programa merecia ficar a tarde toda, né? Mas que fique para você a mensagem: volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. É isso aí. Agora vamos falar do nosso sorteio! Então, o sorteio de hoje vai ser um trabalho artesanal feito pela Maria Nilma, essa mesma que deu o primeiro testemunho de hoje. E ela está presenteando Conectadas com um trabalho que ela mesma fez. E como é fácil participar, Verônica? Muito fácil. Além de você colocar aqui, eu quero, que você já deve estar colocando desde o comecinho, é só você correr lá pro Instagram, que o sorteio vai acontecer daqui a 20, 30 minutinhos, né? Fiquem lá acompanhando. Qual é o Instagram? Tá passando aqui, ó, conectadas.mcm. Vai lá, quantas vezes você quiser, você coloca eu quero. E quanto mais você comentar, mais possibilidades você tem de ganhar. Isso aí. Para terminar, vou deixar um versículo para vocês. Agrada-te do Senhor e Ele concederá aquilo que deseja o seu coração. Fique com Deus. Até o próximo programa. Até o próximo.